Bom, aqui vocês podem observar de maneira bem simples as características da classificação quanto, né, além do valor de estoque e a quantidade de estoque que a gente já tinha falado, aqui amplia o grau de estoque, né, o grau de controle desse estoque e o tipo de registro que deve ser feito. Por exemplo, no tipo A quantidade de estoque entre 10 e 20% aproximadamente, né? Ao valor em estoque entre 70% e 80%. Qual é o controle que eu vou empregar, né, nesses produtos que estão ali na classificação A, nesses 10 a 20% de estoque? Vou empregar um controle rígido, porque eles são a fonte principal de recursos da minha instituição. Então tá ali o controle que eu vou fazer. E o registro completo e rigoroso. No tipo B, 30 a 40% do estoque. Valor em estoque, 15 a 20%. Grau de controle, normal, né? Só que o registro ainda sendo completo e rigoroso. No tipo C, que representa entre 40 e 50%, valor em estoque 5 a 10%, o grau de controle simples. Então eu vou ter ali, né, um registro simplificado. Então é aqueles produtos que não é que eu vou deixar de dar atenção. Veja bem, essa não é a intenção. É a intenção que eu vou concentrar as minhas atenções nos produtos que têm um maior volume, um maior valor, né, dentro da minha organização. E certamente porque esses são os produtos que têm um maior volume de venda. Então é neles que eu vou concentrar minha atenção para ter mais um controle, né, efetivo. Né? Os demais não é que eu vou deixar de controlar, mas não serão a minha prioridade número um. Essa é a ideia. E aqui nós temos bem simples a nossa curva ABC, né? Como vocês podem notar, né? Bem prático aí. Nós temos o que? O classificação A, bonitinho aqui. Nós temos, ó, um valor 80%, né? Tá aqui, né? Bonitinho aqui. Nós temos aproximadamente 20% da quantidade de produtos, né? Uma quantidade pequena de produtos, porém com valor, né? Que representa ali 80%. Aí nós temos aqui os outros, né? 30% aqui que vai até os 50% da classificação B, eles têm ali um valor de aproximadamente 15%. E nós temos aqui os demais 50% aproximadamente, que tem aí, detém aproximadamente 5%, né, do valor, né, em estoque na organização. E assim se forma a classificação ABC, a curva ABC, né, dos produtos que nós temos maior importância, né, para os produtos que nós vamos dar, né, o nível de prioridade número 3. Não é que nós vamos deixar de controlar, mas nós vamos ter uma prioridade menor em detrimento, em relação, detrimento não, na verdade, priorizando o classificação B e A. Desse modo, queridos alunos, fica claro, né, qual é o objetivo da classificação ABC. Nada mais é do que identificar e classificar os itens do estoque para direcionar todas as intenções, atenções e vontade de controlar, né, e controle efetivo para os itens que tiver a classificação A. Até porque o valor é maior e, consequentemente, esses são os produtos, né, que terão um maior volume de vendas. Os itens de classe B passam a receber uma atenção um pouco menor, né? Enquanto os itens de classe C podem ser tratados por procedimentos que a gente classifica como semiautomáticos. Né? Imagine lá o exemplo do posto de gasolina que eu dei. Né? A gente tem lá a gasolina e tem o pastel. Não justifica nada eu dar toda a minha atenção, esforço e controle para o pastel e deixar a gasolina de mão. A não ser que eu não esteja vendendo nem R$ 1 de gasolina e o pastel esteja sendo, né, a minha fonte de sobrevivência. Né? Fora essa hipótese, né, de, né, bem estruturada ideia que se deu uma maior atenção, né, à gasolina, nesse caso específico. Então, é para isso, esse é o objetivo princípio da classificação ABC. Vamos lá para um exemplo prático. Aqui nós temos, né, um exemplo de construção de curva ABC. Aqui nós temos aqui uma lista
de materiais, de 10 materiais diferentes, que podem ser de qualquer tipo de organização. E pode ser referente a qualquer material. O material 1 podia ser arroz, o 2 podia ser milho, o 3 podia ser açúcar, o 4 café, e por aí, né? O 6 podia ser gasolina, o 7 podia ser o pastel, o 8 poderia ser um álcool em gel, né, que a gente citou lá na farmácia. Então aí nós temos uma lista de materiais quaisquer de uma organização genérica. Né? Ao lado dos materiais, nós temos aqui, né, material 1, por exemplo, né, que nós temos aqui bem pré-estabelecido, material 1. Aí nós temos aqui o valor unitário desse material. Nós temos aqui a quantidade de consumo, que no caso aqui foram 115 unidades. E aqui nós temos o valor, que nada mais é do que a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 115 é igual a 230. E assim foi feito com o material 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, certo? O que é que nós temos aqui? Após fazer esse levantamento de, né, qual é o preço unitário, qual foi o consumo de cada um e qual foi o valor do consumo efetivamente, eu vou elencar por volume, né? Aqui pelo o volume aqui financeiro que cada material desse gera para a organização. Vamos lá. Aqui no caso, nós temos aqui o material 5, bonitinho aqui. Nós temos que ele gera R$ 3.450, o maior volume, por isso que nós classificamos ele como prioridade 1. Aí depois nós temos aqui o material 2, né, com 807, o material 3 com 300, e o material 4 com 230, e assim por diante. Essa metodologia a gente elenca de 1 a 10, aqui nós temos só 10 materiais, então a gente elenca os 10. Se nós tivéssemos 20, fazia com os 20, com 30, com 30, com 1000, faria com 1000. Então essa é a ideia, elenca todos os materiais da organização, para depois disso a gente ir para o segundo passo, que nós vamos ver no slide seguinte. Bom, aí nós chegamos aqui na segunda etapa da construção, né? Como é que funciona? Após elencar bonitinho de 1 a 10 por volume, a gente coloca aqui ordenadamente. Nós identificamos lá no slide anterior que o material 5 foi o material que teve um maior volume, o material 3 o segundo maior volume, o material 2 o terceiro maior volume, e assim por diante, até lá o material 8 décimo maior volume, no menor volume nesse caso, com o valor de 16,80. Então a gente pegou nesse caso específico uma regra lá que diz lá que mais ou menos 20%, né, e são da classificação A, mais ou menos, né, 30% são dos produtos são da classificação B e aproximadamente, né, 50% são da classificação C. Então nós temos aqui 2 materiais na classificação A, 3 materiais, né? 1, 2. Aí aqui nós temos 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aí 5 materiais na classificação C. E quando a gente faz, né, a junção aqui do valor acumulado de consumo do A, do B e do C, o que é que a gente identifica? Que os 20% representam aproximadamente 80% do volume. Os 3, os 30%, representam aproximadamente 15% do volume. E os 50% representam aproximadamente 5% do volume. Notem, né? Isso não é mágica, não é mistério. É simplesmente a identificação de como o sistema funciona adequadamente. E essa é a forma que nós temos de identificar a classificação ABC. E prontinho, queridos alunos, aqui nós temos aqui a formulação da nossa curva ABC mediante as informações que obtemos na tabela anterior, onde nós temos que, né, 80 produtos, 80%, né, 20% aproximadamente, né, 20% dos produtos representam 80%, menos um pouquinho, né? Mais um pouquinho que lá deu, 80,88, se eu não me engano, dos produtos, onde os outros demais 30% representam aproximadamente 15% e os demais 50% representam algo em torno de 5%.
Então, a classificação ABC nada mais é do que uma ferramenta estratégica. Eu vou identificar quais são os produtos que eu vou dar, itens que eu vou dar maior prioridade dentro do meu processo de gerenciamento. Então, você, gestor, vai pegar lá todos os materiais, né, que tem na sua organização, vai ordená-los, vai classificá-los por volume, né, bonitinho, e após isso vai identificar quais são os produtos que estão mais relevantes para a sua organização, quais aqueles que você deve ter, né, ponderar, ter ali um controle mediano, mas com muita atenção, e quais são aqueles produtos que estão ali dentro do seu portfólio, mas não tem tanta relevância dentro da organização. Então, essa é a ideia estratégica que você deve implementar na organização, certinho? E aí que a gente finaliza a nossa aula, né? E como eu disse para vocês, na aula seguinte a gente faz aí, vem de lá para cá, né? Trazendo todas essas, né, estratégias para que a gente finalize o nosso conteúdo, certinho? Forte abraço, até breve.